Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de matemática, onde a gente vai estar trabalhando hoje com a figura do hexágono, onde a gente vai estar fazendo alguns cálculos envolvendo o mesmo, né? No caso, no primeiro vídeo, hoje a gente vai estar tratando o diâmetro da circunferência inscrita, né, que representa eh, essa relação aqui da figura, né? A gente tem aqui o hexágono, né? E a figura inscrita, a circunferência inscrita é justamente esse que está pontilhado, né? Que está aqui pontilhado de azul. E é necessário a gente ter essa informação para processos de construção, projeto, enfim, de figuras que tenham essa forma geométrica. Bom, no cálculo para saber o diâmetro da circunferência inscrita, a gente precisa ter como relação o diâmetro da circunferência circunscrita e a gente precisa saber o comprimento do lado, né, que é justamente referente às vértices, né, do hexágono. Então, aqui a gente tem uma relação de possibilidades, né, de descrição do hexágono. Então, a gente vai fazer alguns vídeos tentando tratar o máximo possível dessas informações. Nesse, a gente vai tratar especificamente da circunferência inscrita. Então, supondo um diâmetro de 60 milímetros referente à circunferência circunscrita, né, ou seja, essa que está marcada aí de vermelho, e o lado correspondendo a 30 milímetros, levando em consideração um detalhe importante que para essa construção geométrica, esses valores são valores válidos, ou seja, realmente um hexágono com uma circunferência circunscrita de 60 milímetros, ele vai ter que ter um lado de 30 milímetros. Então, todos os vídeos vão ser com base em informações de um único elemento geométrico, que no caso aí é esse hexágono com diâmetro de circunferência circunscrita de 60 milímetros. Né? Então, exemplo, se eu informasse que o diâmetro era 60 milímetros e o lado 15, seria uma figura geométrica que não teria equivalência, né? Ou seja, não seria uma figura geométrica verdadeira. Então, se você for desenhar esse elemento conforme os dados que estão sendo aí apresentados, ele vai ser feito perfeitamente, tá bom? Então, supondo essas informações, com diâmetro de 60 milímetros e usar lado com 30 milímetros, é só a gente aplicar na fórmula, né, onde o diâmetro circunscrito vai estar ao quadrado, menos o lado ao quadrado. Então, 60 ao quadrado e 30 ao quadrado, respectivamente, equivalem a 3.600 e 900. Então, como o valor é subtraindo, a gente vai ter 3.600 menos 900, que vai dar 2.700, e extraindo a raiz do mesmo, a gente vai chegar a 51,96, que isso representa o diâmetro inscrito, né? Que é justamente esse aí que está pontilhado. Então, aqui está um valor verdadeiro referente a esse diâmetro inscrito do hexágono, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar com mais um vídeo de referente a cálculo técnico. Hoje o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui, né, tá aí com x interrogação, que representa justamente a distância do centro desses dois furos aqui, né. Primeiro detalhe importante, né, esse elemento, como não vem indicação de distância de face, né, ele fica caracterizado justamente como no centro, né, desse elemento circular, né, ou anelar. Então a gente leva em consideração que ele está aqui no centro. Bom, primeiro ponto, né, aqui vem a informação desse diâmetro interno, está indicando aí que seja de 2 polegadas, né, ou seja, se 2 polegadas, né, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é 50,8 milímetros. Né? Então o primeiro ponto é que esse diâmetro aqui de 2 polegadas ele equivale a 50,8, né? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 25,4, que vai dar igual a 50,8. O segundo ponto é justamente identificar esse valor aqui, né? Ou seja, 1/8 de polegada. Né? Então a gente vai ter 25,4 dividido por 8. Né? Então esse é o segundo valor para a gente encontrar. Né?
Dividir aqui na calculadora, 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175. Né? Então, detalhe, 3,175 ele representa esse valor aqui. Né? E esse valor, se você observar, o que é que a gente tem aqui de indicação? Ele está levando em consideração toda essa espessura, né, dessa peça circular. Né? Só que a distância que a gente quer é a distância entre os furos, ou seja, ela está aqui no centro. Então, como ela está no centro, a gente vai precisar da metade desse valor. Ou seja, 3,175 que a gente encontrou aqui, a gente vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,5875, que representa o quê? Essa distância aqui. Só que essa peça ela é espelhada, né? Ou seja, ela também tem aqui para baixo essa informação aqui. Né? Então, a gente vai precisar desse valor aqui também. Então, como a gente já tem o primeiro aqui, 1,5875, e como ela é espelhada, a gente vai ter o dobro desse valor. Ou seja, a gente vai voltar para a condição inicial de 1/8. Então, a gente vai ter esses dois valores aqui somados com o centro, né, que é justamente esse diâmetro aqui, que a gente já descobriu que é 50,8, já que uma polegada equivale a 25,4. Então, a gente vai ter 50,8 somado a 1/8. Agora, entenda a lógica de 1/8, que não é simplesmente a espessura. É porque, nesse caso, a distância dessa borda interior para o centro do furo seria 1,16. Então, 1,16 mais 1,16, a gente vai encontrar 1/8, tá bom? Então, nesse caso aqui, somando os valores, a gente vai ter 1,5875, que é referente a esse primeiro valor aqui, somado com 1,5875, né? Ou seja, eu vou multiplicar ele aqui por 2, vai dar 3,175, somado com 2 polegadas, que é igual a 50,8. Né? Então, aqui encontrado o valor 53,975. Né? Esse valor ele representa o que? A distância do centro dos furos. Né? Então, é esse valor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos da área de matemática, né? No caso é o segundo vídeo envolvendo o cálculo sobre o hexágono. Hoje a gente vai tratar sobre o cálculo da área do hexágono, né? Nesse caso aqui representa essa parte interna aqui da figura, né? No que diz respeito à sua área. Então a gente vai ver como calcular a mesma, né? A fórmula já está aqui indicada, né? Onde a área vai levar em consideração o número de vértices, o comprimento do lado, o diâmetro da circunferência inscrita, todos esses valores aí multiplicados e depois dividido por 4, e aí a gente chega na área. Lembrando para que quem não viu o último vídeo, a gente calculou justamente o diâmetro da circunferência inscrita, né? Então, esse cálculo aqui a gente fez no último vídeo, então a gente já tem esse valor. O comprimento do lado a gente também já tem, que é 30. O número de vértices, nesse caso, são 6 vértices, né? Hexágono. E aí a gente vai estar aplicando agora direto na fórmula. O diâmetro da circunferência inscrita a gente calculou, deu 51,96 milímetros. O lado, como eu disse, é 30, já está aqui marcado direto na fórmula, e aqui o número de vértices, né? Então, multiplicando todos os valores e dividindo por 4, a gente vai chegar a 2.338 milímetros quadrados, né? Já que se está relacionando com a área, né? Então, essa é a área do hexágono que a gente está tratando aí no vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está apresentando para vocês o terceiro vídeo, né, sobre cálculo envolvendo hexágono. Hoje a gente vai estar falando sobre o cálculo referente ao comprimento do lado. A gente está seguindo a mesma lógica dos outros dois vídeos, ou seja, levando em consideração os valores padrões já estabelecidos e calculados, né, onde a gente já calculou o diâmetro da circunferência inscrita, o da circunferência circunscrita,
E aí, com base nessas informações, a gente vai validar o lado, né? Que no caso o lado, é, com base na circunferência circunscrita, né? Que dava 30 milímetros o lado, a gente agora vai validar esse comprimento de fato. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a gente não poderia simplesmente supor valores, tinha de fato que estar relacionado com a figura geométrica equivalente. Bom, no caso, para calcular o comprimento do lado, a gente precisa do diâmetro, é o diâmetro da circunferência circunscrita, que a gente já sabe que é 60 milímetros, e o seno, né, referente a 180 graus dividido pelo número de vértices, né? No caso, o número de vértices é 6. Aplicando na fórmula, a gente vai ter o diâmetro da circunferência circunscrita 60, que nesse caso a gente vai multiplicar pelo seno de 180 graus dividido por 6, né? No caso, 180 graus dividido por 6 vai dar 30 graus, o seno de 30 é meio, e aí no caso a gente vai ter 60 vezes meio, que vai dar o resultado de 30 milímetros. Então, de fato, aí comprovando que o comprimento do lado, né, do hexágono, que a gente está trabalhando com base na circunferência circunscrita de 60 milímetros, esse lado, ele de fato, ele tem 30 milímetros, né? Então, esse lado aí, ele vai ter 30 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica ela está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material, né? Então, os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né? E podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento, né? Então, desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. LI é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura, né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso, né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo um mau funcionamento. Onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação. Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento, né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014, né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014,
ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo, né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para funcionamento dele, né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento é o valor que se está querendo utilizar, é esse valor interno de 32,011. Né? Então, a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então, a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura, né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura, porque a variação de comprimento a gente já tem, a gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até 32,028, né? Então eu estou considerando aqui valor final, valor inicial, o valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius, e agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né, 32,028, menos 32,011, que é o que a gente está querendo, né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros, né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né, que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura, né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x, né? Então, é esse elemento aqui. Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo, né? Então, x, que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, está aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui, a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, variação de temperatura, temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação.
Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011, né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor, né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!